passada nós falamos, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós dividimos essa aula em duas partes. Primeiro, os antecedentes, todos os motivos que levaram à guerra. E na segunda aula falamos sobre as fases da guerra, as consequências da guerra e como terminou a guerra. Gente, quando a gente estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, nós colocamos que em 1917 dois fatos importantíssimos vão mudar o rumo da guerra. E um deles a gente vai falar aqui agora, que é sobre a Revolução Russa, tá certo? O que foi a Revolução Russa? Gente, nós falamos, vocês devem ter prestado atenção, que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente: França, Inglaterra e a Rússia, ok? E nós falamos também que a Rússia vai pedir para sair da guerra, ou seja, vai jogar a toalha em 1917. A guerra começou em 1914, 3 anos depois a Rússia pede para sair. Por que ela pede para sair? Ela pede para sair porque ela sofreu inúmeras derrotas, foi o país que mais teve perdas humanas, tanto civis como militares, além de toda uma confusão, de toda uma crise que já havia no país. Então é sobre essa crise, né, que nós vamos falar agora, que foi a questão da Revolução Russa, Revolução de 1917. Vamos lá na introdução. No começo do século XX, vamos ver como é que era a Rússia. Era um país de economia atrasada, dependente da agricultura. Praticamente, pessoal, a economia russa, 80% dela estava baseada na questão agrícola, na questão do campo. Ou seja, tudo o que a Rússia praticamente tinha como trunfo econômico era os produtos e gêneros agrícolas que vinha da questão do campo. Aí agora nós vamos entender o seguinte: então, diante daquelas outras potências econômicas da Europa, a Rússia era mais atrasada. Vamos lembrar que a França tinha industrialização, não era a Coca-Cola da Europa, mas também não era um país tão atrasado. A Inglaterra, super poderosa, a senhora, né, da Europa, comércio extremamente incrementado, um país industrializado, vamos lembrar da Revolução Industrial. E, evidentemente, que veio a Alemanha, né, ali, querendo recuperar, querendo ir para a ponta nessa questão da dominação política e econômica. Por isso que houve até essa questão da guerra. A Primeira Guerra Mundial foi até um dos motivos para se barrar esse crescimento econômico e político da Alemanha, que já havia se tornado uma grande potência. Então, o patinho feio, vamos dizer assim, o primo pobre aqui era a Rússia. Agora nós vamos entender por que a Rússia era tão atrasada em relação a alguns países da Europa, as principais potências. Rússia czarista. O que é a Rússia czarista? Pessoal, a Rússia era governada por uma dinastia chamada dinastia Romanov, que já estava no poder há 300 anos. Então, há 300 anos, essa dinastia, passada de pai para filho, vinha governando a Rússia. Então, era um sistema czarista, sistema monarquista. Czar significa imperador, ok? Então, nessa Rússia czarista, os trabalhadores rurais viviam em uma extrema miséria e pobreza, pagavam impostos altíssimos para bancar o sistema implantado por essa dinastia, principalmente por último imperador deles, que foi o Nicolau II, né? O sistema czarista de Nicolau II, o czar Nicolau II. O czar, ou seja, o imperador, governava a Rússia de forma absolutista. Então, eu acabei de dizer, era um regime monárquico, né, baseado no absolutismo. Aí você vai falar, eu não lembro mais o que é absolutismo. Absolutismo significa poder e controle total nas mãos de um rei, certo? Então, o sistema absolutista. E ele concentrava os poderes em suas mãos, e não havia a menor possibilidade de democracia. Óbvio, já viu democracia no sistema absolutista? Isso não existe, né? Até aqueles, pessoal, os trabalhadores urbanos, que
tinham uma condição de vida um pouquinho melhor, né? Porque viviam nas cidades, tinham empregos, mas eram empregos que não davam muito, porque nós já havíamos falado para vocês que a Rússia não era um país industrializado, era praticamente um país baseado na questão agrícola. Então, esses poucos empregos desse pessoal vinha dessa indústria fraca. E é evidente que eles não estavam nem um pouco satisfeitos com o czar Nicolau II. Aí, gente, no ano de 1905, o Nicolau II vai mostrar a sua face. Né? Já não era lá grandes coisas, mas aqui a gente vai ver como ele vai levar a Rússia a uma destruição total. Em 1905, a gente vai ter um acontecimento chamado Domingo Sangrento. Eu vou explicar até o porquê desse nome. Esse Domingo Sangrento foi um protesto, gente, até liderado por um padre, de uma forma pacífica. Então pegou os operários que vinham da região onde havia, né, essas poucas indústrias, até muitos camponeses também, a família desse pessoal. Então eles foram debaixo daquele frio terrível, foram até São Petersburgo, que na época era uma das sedes do governo. E eles ficaram sabendo que o Nicolau II estava no seu palácio de inverno, chique, né? Tinha um palácio de inverno lá. Então eles acharam que o Nicolau II estava nesse palácio e foram para lá. O objetivo deles não era brigar, não era fazer arruaça. Eles queriam entregar uma carta, seria uma forma, uma reivindicação, né? Pedindo ao czar condições para que eles pudessem viver melhor e relatando as péssimas condições em que os camponeses e principalmente também os operários trabalhavam. Só, gente, que aí vai ter uma confusão. O Nicolau, apesar de toda a face do mal, olha, até rimou. Ele foi, depois, historicamente, já foi constatado que ele não estava realmente no palácio, não estava. E o pessoal dele, o exército, quando viu essa multidão chegando, eles acharam que era uma rebelião, alguma coisa, e eles nem sequer pensaram duas vezes. Abriram fogo em cima desse pessoal. Então o exército que estava ali guardando a sede, né, o palácio de inverno lá do Nicolau II, fuzilou boa parte desses manifestantes. Segundo a história, mais de 1.000 pessoas morreram. Né? Por isso que chama Domingo Sangrento. Muito frio, neve, né? Tudo coberto pela neve. E quando esse pessoal começou a ser covardemente atacado, então foi ficando aquelas manchas de sangue pavorosa no meio daquele cenário tão branquinho que era a neve. Por isso ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque também era domingo. Então essa já foi uma situação complicada para o Nicolau. O povo já não estava satisfeito com ele. Ainda acontece isso, mas aí a gente tem que... a gente não vai poder colocar essa culpa nele. Ou seja, aqui ele estava até isento, entre aspas, né? Mas o exército matou esse pessoal todo lá. Depois, nós tivemos também, assim que houve o Domingo Sangrento, houve uma revolta dos marinheiros, do encouraçado Potemkin. O que é encouraçado? Na verdade, era uma esquadra russa, composta por navios de guerra, e esse Potemkin era um navio de guerra, e esses marinheiros se revoltaram também contra o czar, quando eles ficaram sabendo desse massacre que houve em São Petersburgo. E aí, para variar, aí sim, aí tem culpa do Nicolau II. Eles foram reprimidos, né? Executou um monte de gente. Como se não bastasse a situação ruim da Rússia, gente, presta atenção, situação financeira péssima, o Nicolau II odiado, ele ainda inventa de fazer uma guerra contra o Japão, que durou um ano, 1904 e 1905. O que ele queria contra o Japão? Por que ele declarou guerra para o Japão? Porque ele estava interessado em anexar uma região rica que pertencia ao Japão. Gente,
tomou o maior ferro. A Rússia perdeu essa guerra contra os japoneses. Aí sim, o povo que já não estava muito feliz causou mais revolta e principalmente a humilhação dos russos frente a essa batalha. Então juntou raiva, ódio, humilhação, a fome, a miséria, as péssimas condições que esse pessoal viviam, tudo contra o belo, não era belo não, é brincadeira, o czar Nicolau II. E aí o que vai acontecer? Então, pessoal, o terreno, aliás, estava tudo propício para ter uma revolução. O povo passando fome. A Rússia, numa situação de dar dó, né? Periclitante financeiramente. Ainda me inventa de fazer guerra, custos altíssimos. O povo não tinha mais de onde tirar dinheiro. Aí, tudo pronto para uma revolução. Então, vai haver a formação dos sovietes. O que são os sovietes? Era uma organização de trabalhadores russos, sob a liderança de um dos idealizadores da Revolução, que foi Lenin. Antes da gente falar um pouquinho sobre Lenin, deixa eu só explicar. Quando Nicolau II percebeu que a corda dele estava no pescoço, ou seja, a situação dele não estava boa, o mar não estava para peixe, ele até tentou fazer algumas reformas falou, não, eu vou tentar diminuir essa revolta do povo, eu vou, como se diz, passar ali um melzinho na boca deles. Aí ele permitiu a formação da Duma, que era uma assembleia, permitiu essa formação aí dos sovietes, em que os trabalhadores teriam direito a participação nessa Duma, que era uma assembleia, só que a gente vai ver que isso não vai resolver nada, tá? Os bolcheviques, o que era bolcheviques? Gente, bolchevique significa vermelho. Então, na verdade, significou bolcheviques, já foi a formação de um exército, que era a grande maioria, chamado Exército Vermelho. Então, eles começam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. Aqui embaixo, eu coloquei aqui para vocês uma ilustração do que foi esse Domingo Vermelho, certo? O Domingo Sangrento. Vamos ver aqui a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Já havia falado, a gente vai retornar aqui nesse assunto. Faltavam alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e, principalmente, democracia, liberdade. Isso não existia. Mesmo assim, o Nicolau II teve a capacidade de pegar um país pobre, miserável, com um exército que não era bem treinado, com um exército que não tinha condições de ir para uma guerra, mas ele não quis saber, né? Ele não quis saber quem pitou a girafa. Ele pegou a Rússia e lembra lá da história da Bósnia-Herzegovina, do que foi o estupim, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, e aí vem a Rússia para acudir a Sérvia? Foi o que ele fez. Então, imediatamente, ele joga a Rússia nessa guerra. Os gastos, gente, com a guerra e os prejuízos aumentou ainda mais a insatisfação do povo contra o czar. Aí vai haver greves, manifestações. As greves de trabalhadores urbanos e rurais espalharam-se pelo território russo. Ocorriam muitas vezes motins dentro do próprio exército. O que é motim? Um grupo que fala, olha, eu não vou para a guerra, não tem a menor condição de irmos. Então eram motins, revoltas, né? Ou seja, soldados russos que se revoltavam e não queriam ir para a guerra, né? Porque eles sabiam da situação que não era boa para eles, eles não tinham o menor preparo. O que vai acontecer? As manifestações populares queriam a democracia, mais empregos, melhores salários e principalmente o fim da monarquia czarista. Chega de monarquia, chega da família Romanov, ninguém aguentava mais. Aí nós vamos ter dois momentos aqui. Revolução de Fevereiro, que a gente chama de governo provisório. Em 1917, o governo de Nicolau II foi retirado do poder. Gente, não foi retirado assim, ó, dá licença, vamos lá, sai, lógico que não. Houve esse, vamos assim dizer, esse exército revolucionário, ele vai marchar sobre Moscou e, evidentemente, vai tirar Nicolau do poder. Tá? Antes de eu falar um pouquinho aqui sobre o que vai acontecer, eu queria dizer a vocês que
assim que o Nicolau II é retirado do poder, mais tarde, que eu não concordo muito com isso, mas ele e toda a sua família foi executada em praça pública. Tá? Então, os revolucionários pegaram o Nicolau II, a esposa, os 4 filhos e fuzilaram. Terrível. Né? Mas fazer o quê? Né? Então ele foi retirado do poder. Quem vai assumir? Um cara chamado Kerensky. O Kerensky vinha da minoria, que a gente chama de menchevique. Seria bolchevique, exército vermelho, menchevique, exército branco. Não é que eram 2 exércitos diferentes, mas as ideias revolucionárias não estavam batendo. Então o Kerensky, ele era liderava essa parte aqui chamada menchevique, que era uma minoria, e que foi uma aliança entre o Soviético de Petrogrado, ou seja, Soviético, a Organização dos Operários, que era controlada por trabalhadores e militares, além de um poder central controlado pela burguesia. Então, pessoal, para vocês entenderem, de um lado havia os operários, também revolucionários, só que esses operários fizeram uma aliança com militares e com a burguesia. Aí a coisa não vai ficar legal. Então, os interesses vão ser opostos, não tem como. Aqui está até dizendo, ó, essa aliança não deu certo, pois um dos principais pontos de divergência em que eles não tinham acordo entre os 2 comandos era principalmente com a questão de manter a guerra, a Rússia na guerra. Na verdade, o lado mais revolucionário, que era o lado liderado pelo Lenin, queria que o Kerensky, já que tinha tirado o Nicolau II, tirasse a Rússia da guerra. Falou, meu filho, vamos sair, não tem condição de nós continuarmos. Mas, infelizmente, o que vai acontecer? O Kerensky finge que vai tirar, mas ele acaba fazendo com que ele vai mandar novas tropas, então ele vai manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então esse governo provisório começou a ser repudiado pelos próprios operários, e ele vai manter a Rússia na guerra. Em abril de 1917, Lenin encaminhou aos bolcheviques, a maioria, as teses, ou seja, quais eram as propostas para retirar a Rússia da guerra, e que ele iria dissolver, acabar com esse poder provisório, com esse governo provisório. Então nós já sabemos que a Rússia ainda insistiu em manter-se na guerra e levou mal ferro, tanto é que ela saiu em 1917. A proposta de Lenin pregava o lema todo poder aos soviéticos, ou seja, todo poder aos operários, aos trabalhadores. Lenin, Vladimir Lenin e Leão Trotsky foram os principais responsáveis pelo encaminhamento dessa revolução paralela. Aí sim, a revolução mais radical, a um caráter bolchevique, que era a maioria. E a maioria queria que a Rússia saísse da guerra. Então, o cenário provocado pela Primeira Guerra Mundial deu condições favoráveis a isso. Tá? Então, só para vocês entenderem, o Nicolau II foi retirado do poder. Quem assumiu no lugar dele, chamado governo provisório, em fevereiro de 1917, foi o Kerensky, só que o Kerensky fez um jogo duplo. Ele não tirou a Rússia da guerra, e ele não era a maioria, porque as ideias dele, apesar de que ele queria também que a monarquia czarista acabasse, as ideias não batiam com a maioria que era bolchevique. E a primeira coisa que eles queriam, os bolcheviques queriam, era tirar a Rússia da guerra. Não tinha mais condições da Rússia permanecer na guerra. Então é por isso que o Lenin, junto com o Trotsky, vão ter muito mais apoio para poder fazer, agora sim, a Revolução Socialista de outubro de 1917. Aqui embaixo eu coloquei aqui para vocês as 3 principais pessoas que foram responsáveis pela Revolução Russa. Esse aqui é o famoso Vladimir Ilinov Lenin, o do meio, Leão Trotsky, e esse aqui, o Stalin, Joseph Stalin, que mais tarde vamos falar sobre esse senhor. Então vamos falar aqui sobre a Revolução Socialista de outubro de 1917.
Kerensky, como é que ele assumiu? Ele foi ministro da Justiça e depois ministro de Guerra. Foi por isso que ele assumiu o governo provisório. Ele foi escolhido como presidente do governo provisório em julho de 1917. No poder, com o Kerensky, nada mudou na Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram uma nova revolução, que vai ocorrer em outubro de 1917. Essa sim. Então, gente, a de fevereiro, quando o Kerensky assumiu, não mudou nada. Praticamente ele manteve as mesmas coisas que o próprio czar Nicolau II estava fazendo. Aí o Lenin vai organizar uma nova revolução e quando ele prometeu paz, terra e pão, liberdade e trabalho, Lenin teve praticamente apoio de toda a população russa e conseguiu assumir o governo da Rússia. Lembrando que quando ele assume o governo da Rússia, a primeira coisa que ele vai fazer, a gente vai falar disso aqui agora, é tirar a Rússia da guerra. E o Kerensky cascou fora, Kerensky fugiu, ok? Kerensky deu no pé. Então, ó, ele vai implantar o regime socialista, ok? Então, quando o Lenin assume, a Rússia vai ser o primeiro país no mundo a implantar o regime socialista, que a gente não vai aprofundar, eu vou falar um pouquinho adiante, né, do socialismo, é o oposto do regime capitalista, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Quais foram as atitudes de Lenin? Primeiro, as terras foram redistribuídas, então isso aqui a gente pode chamar de reforma agrária. Ele pegou as terras e distribuiu para os camponeses e trabalhadores do campo. Os bancos foram nacionalizados. O que isso significa? Não existe mais banco privado, tudo agora é o banco do Estado. Então, gente, a primeira coisa que vocês vão entender é que no regime socialista não existe propriedade privada. Tudo passa a ser do Estado. Você não tem nada. Aí você fala assim, eu sou dona dessa lojinha. Não, você não tem lojinha, você não tem mais nada. Tudo é estatal, ok? Não existe mais propriedade privada. As fábricas passaram para a mão dos trabalhadores. Eu acabei de dizer, não existe propriedade privada. Muitos integrantes da monarquia, além de seus simpatizantes e opositores ao regime socialista, foram perseguidos e condenados à morte pelos revolucionários. Como eu já disse anteriormente, a família Romanov, os últimos descendentes da família Romanov, que era o Nicolau II e toda a sua família, foram executados em Moscou. Lenin também retirou seu país da Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira coisa que o Lenin fez, já que o Kerensky não fez, foi tirar a Rússia da guerra. E aqui a gente já mostra, né, o que vai ser esse regime socialista. A existência de um único partido, o Partido Comunista. Em outubro de 1917, Lenin e Trotsky comandaram a Revolução Bolchevique, que depois passou a ser denominada Revolução de Outubro. A primeira tática da Revolução Bolchevique foi o chamado comunismo de guerra, usado sobretudo na luta do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, contra o Exército Branco. Gente, Exército Vermelho, bolchevique. Exército Branco, menchevique. É só lembrar que quando Lenin entrou, Kerensky e seus companheiros deram no pé, certo? De 1919 em diante, a ofensiva bolchevique passou ao plano econômico e, sobretudo, político-econômico, com a criação da NEP, Nova Política Econômica, desenvolvida por Lenin em 1921. Então, o que foi essa nova política econômica? Ele vai fazer todas essas mudanças que a gente já falou para implantar o regime socialista. Inclusive é atribuída a ele uma frase: eu vou dar um passo para trás para depois dar 2 passos para a frente. O que ele quis dizer com isso? Que ele não ia acabar de uma vez por todas com o regime capitalista, ele ia ver o que poderia ser aproveitado do regime capitalista para adaptar e poder seguir com o socialismo. Aí eu faço um parêntese aqui para deixar bem claro para vocês. O socialismo, gente, né, que o socialismo aqui da União Soviética, da Rússia, foi totalmente inspirado no socialismo científico de Karl Marx, tá? E lembrar vocês que socialismo e comunismo não são a mesma coisa. Então, primeiro iria plantar o socialismo, então o socialismo seria uma fase de transição. Então, você iria fazer essa transição com o regime socialista e depois que tudo tivesse adaptado, aí sim partiria para o comunismo. Mas não chegou a acontecer isso. Na verdade, nunca houve o comunismo.
Vamos ver como é que a União Soviética vai se formar. Após a Revolução, foi implantada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, ainda com Lenin no poder, com a integração de várias colônias que faziam parte do território russo. Pessoal, a Rússia, ainda, lógico, é o país mais extenso do planeta, tá? Com 17 milhões de quilômetros quadrados e etc. Quando ela forma a União Soviética, ela passa para 22 milhões de quilômetros quadrados. E como é que ela formou essa União Soviética? Ela vai pegar todos os países ali que faziam parte desse território, falar, quero nem saber, e junta todo mundo para formar a então União Soviética. A gente vai falar disso depois também, tá? É só para vocês entenderem. Eu tinha a Rússia e várias outras repúblicas que não faziam parte, não tinham nada a ver comigo, mas eu vou lá e vou juntar. Então todo mundo agora faz parte aqui do meu barraco chamado União Soviética. Seguiu-se um período de grande crescimento econômico, principalmente após a implantação do NEP, Nova Política Econômica. A União Soviética tornou-se uma grande potência econômica e militar. E mais tarde, que a gente vai ver daqui a pouco, ela iria rivalizar com os Estados Unidos na chamada Guerra Fria. Mas isso é assunto para mais tarde. Uma coisa que eu queria abrir um parênteses e explicar para vocês é o seguinte. A Rússia, depois que ela se tornou União Soviética, ela foi a segunda maior potência econômica do planeta. União Soviética e Estados Unidos se tornaram as duas maiores potências políticas e militares logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, apesar da Revolução Socialista ter sido baseada uma revolução baseada de dar o poder aos trabalhadores, aos operários, isso não aconteceu. Apesar da implantação desse regime socialista e nunca conseguiram passar nessa transição para o comunismo, a União Soviética nunca foi uma unidade igual, muito pelo contrário. O socialismo também acentuou a desigualdade social. Esse socialismo implantado na União Soviética é um socialismo forçado, foi um socialismo em que não propiciou a todos, a população, essa igualdade. Não existiu isso, tá? Então, após a Revolução, a situação da população geral, dos trabalhadores, pouco mudou no que diz respeito à democracia. Muito pelo contrário, o país ficou mais fechado ainda. Aliás, o país se fechou. O Partido Comunista reprimiu qualquer manifestação considerada contrária aos princípios socialistas. A falta de democracia imperava na ex-União Soviética. Milhares de opositores foram perseguidos, presos e assassinados pelo governo. Triste situação que perdurou, que durou toda a história da União Soviética. Só lembrando que a gente vai falar disso também mais adiante em outras aulas, que a União Soviética vai deixar de existir em 1991, com o fim do regime socialista. E ela volta a ser novamente apenas a Rússia. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Em 1922, a Rússia passa a ser a União das Repúblicas Soviéticas. A União Soviética foi o primeiro país a adotar o regime socialista, com a não existência da propriedade privada, a nacionalização da economia, uma economia planificada. O que significa isso? O Estado passa a controlar todos os setores da economia. Então, gente, o poder agora está todo centralizado na figura do Estado. Tudo está na mão do Estado. A gente chama de uma economia estatal, ou seja, tudo é do Estado. Nada mais lhe pertence. Não existe mais a propriedade privada. E a gente vai falar sobre algumas características do socialismo, já falei em outras aulas. E aqui, para a gente fechar, eu coloquei aqui para vocês os principais líderes, que a União Soviética teve ainda sob o regime socialista. O primeiro, Vladimir Lenin, de 1917 a 1924,
porque em 1924 o Lenin vai morrer e quem vai assumir é o Stalin, depois nós vamos falar dele, né? Joseph Stalin, de 1922 a 1953, Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964, Leonid Brezhnev, de 64 a 1982, Yuri Andropov, de 1982 a 1984, Konstantin Chernenko, de 1984 a 1985, e o último presidente do regime socialista da ex-União Soviética, Mikhail Gorbachev, de 1985 a 1991. Então, pessoal, aqui a gente fez uma síntese do que foi a Revolução Russa, que é importantíssimo para que a gente possa entender o que vai acontecer, né, os assuntos aí dos nossos próximos capítulos. Então, lembrando, né, a Rússia sai da guerra, faz a revolução e depois ela vai se tornar uma grande potência, ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.